Durante a festa de aniversário da sua esposa, o marido faz uma piada sem noção e dá a ela uma vassoura de presente, dizendo: "Agora você pode voar para onde quiser." Ele fez isso na frente de todos, e todos riram. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Prepare-se para descobrir como essa história tomou um rumo que ninguém poderia prever. A casa de Maurício e Isabel estava impecável. A luz suave dos lustres iluminava o grande salão, enquanto garçons discretos serviam champanhe em taças de cristal. Era o aniversário de Isabel, e Maurício havia organizado uma festa para celebrar a ocasião. Pelo menos era o que ela achava. Isabel estava linda em um vestido azul que realçava seus olhos. Sorria para os convidados, tentando ignorar o vazio que sentia ao lado do marido. Maurício, como sempre, estava mais interessado em impressionar os amigos do que em celebrar a vida da esposa. "Meus amigos, chegou o momento mais esperado da noite", anunciou Maurício, batendo as mãos com um sorriso que parecia sincero. Todos se reuniram em torno do casal, enquanto Isabel, com as bochechas coradas, sentia um misto de nervosismo e curiosidade. Um grande embrulho foi trazido até o centro da sala. O papel dourado brilhava sob as luzes, e Isabel sentiu seu coração acelerar. Será que ele finalmente pensou em algo especial? Imaginou, lembrando-se de como Maurício raramente dava atenção aos detalhes que importavam para ela. Ela começou a abrir o presente enquanto todos observavam, ansiosos. O barulho do papel sendo rasgado ecoava no silêncio. Quando a caixa foi aberta, Isabel congelou. Lá dentro, uma vassoura nova e reluzente estava cuidadosamente colocada. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Os olhares curiosos se voltaram para Maurício, que, com um sorriso sarcástico, fez a piada que soaria à noite. "Espero que goste, meu amor. Pegue seu transporte, pode sair voando." A gargalhada de Maurício foi o estupim. Os convidados, hesitantes no início, começaram a rir também, uns por acharem graça, outros apenas para não parecerem deslocados. Isabel permaneceu imóvel, os olhos fixos na vassoura. "Ele só pode estar brincando", murmurou uma das convidadas ao fundo. "Acho que não", respondeu outra, segurando o riso. Isabel sentiu o rosto queimar. Seu sorriso forçado começou a desaparecer enquanto os olhares de todos se cravavam nela como flechas. "Isso é sério, Maurício?" perguntou ela, tentando manter a voz firme, mas seu tom traía decepção. "Claro que é, querida", respondeu ele, dando um tapinha em suas costas. "Afinal, é o presente perfeito para uma mulher como você. Prática e, bem, eficiente, digamos assim." Mais risadas preencheram o ambiente. Isabel sentiu as lágrimas ameaçarem, mas respirou fundo. "Não vou dar a eles o prazer de me verem fraca", pensou. "É lindo." "Obrigada, amor." "Você sempre sabe como surpreender", disse ela, erguendo a vassoura como se fosse um troféu, tentando transformar a humilhação em um ato de coragem. Os convidados ficaram em silêncio por alguns segundos, surpresos com a reação de Isabel, mas logo retomaram a conversa. No entanto, para ela, a festa já estava arruinada. Algumas horas depois, já no quarto, Isabel encarava o espelho, ainda segurando a vassoura. Sua mente estava inundada de pensamentos. Será que é isso que eu sou para ele? Uma piada? Ela sentia uma mistura de tristeza e raiva crescendo dentro de si. Maurício entrou no quarto, visivelmente satisfeito com a noite. "Então, gostou da festa?" perguntou ele, casualmente. "Foi inesquecível, sem dúvidas", respondeu Isabel, sem olhar para ele. "Você sabe que foi só uma brincadeira, não é? Não precisa levar tudo tão a sério." Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Claro, Maurício. Uma brincadeira perfeita para mostrar ao mundo o que você realmente pensa de mim." Ele riu, ignorando o tom ácido dela, e foi para o banheiro. Isabel, sozinha novamente, olhou para a vassoura e sentiu as lágrimas finalmente escorrerem.
Mas, dessa vez, elas não eram apenas de tristeza. Havia algo mais. Uma faísca de determinação começava a surgir. Naquela noite, Isabel entendeu que aquela não era apenas uma piada de mau gosto. Era um reflexo de algo muito maior, o desrespeito acumulado ao longo dos anos. Isso precisa mudar, decidiu, enquanto deixava a vassoura encostada na porta. A festa terminou, mas algo novo havia começado dentro dela. Algo que nem mesmo Maurício poderia prever. Na manhã seguinte, a casa parecia vazia. Os vestígios da festa ainda estavam espalhados pelo salão, taças esquecidas, decorações desalinhadas e o silêncio desconfortável que preenchia o ambiente. Isabel desceu as escadas devagar, como se cada degrau afastasse mais de si mesma. Na cozinha, encontrou Maurício à mesa, folheando um jornal enquanto saboreava o café. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" perguntou ele, sem desviar os olhos das páginas. Isabel não respondeu de imediato. Caminhou até a cafeteira, preparou sua xícara e sentou-se à mesa, encarando-o. "Você acha que o que fez ontem foi engraçado?" Ela perguntou finalmente, sua voz baixa, mas carregada de tensão. Maurício deu uma risada curta. "Isabel, foi só uma piada. Você está levando isso muito a sério?" Todo mundo adorou a brincadeira. Ela apertou a xícara com força, como se aquilo pudesse conter a explosão de sentimentos que borbulhava dentro dela. Todo mundo adorou. "Você quer dizer seus amigos, que riram às minhas custas?" "Maurício, você me humilhou diante de todas aquelas pessoas." Ele finalmente ergueu os olhos do jornal, visivelmente irritado. "Por favor, não faça drama." Era uma festa, Isabel. "Você precisa aprender a relaxar." Isabel ficou em silêncio por um momento. As palavras dele eram como espinhos. Respirou fundo e tomou um gole de café antes de continuar. "Relaxar", repetiu ela, como se provasse o gosto amargo da palavra. "Relaxar enquanto você faz de mim a piada da noite? Você nem percebe, não é?" Maurício balançou a cabeça, impaciente. "Vamos parar com isso? Tenho uma reunião importante daqui a pouco. Não tenho tempo para essas sensibilidades." Ele se levantou, pegou o casaco e saiu sem olhar para trás. Isabel ficou sozinha na cozinha, o café esfriando diante dela. Mais tarde, enquanto organizava a casa, Isabel começou a receber mensagens de algumas convidadas da festa. "Bom dia, Isabel. Não liga para o que aconteceu ontem, tá? O Maurício é assim mesmo, adora brincar." "Oi, querida. Achei que você foi muito elegante ontem. Eu não teria conseguido reagir daquele jeito." "Parabéns pela classe." Os elogios disfarçados de consolo só reforçavam o que Isabel já sabia. Ela havia se tornado o centro das atenções, mas pelos motivos errados. Naquele momento, a campainha tocou. Era Juliana, sua melhor amiga, que vinha frequentemente visitá-la. "Isabel, você está bem?" perguntou Juliana assim que entrou. Isabel tentou sorrir, mas sua expressão falhou em esconder a mágoa. "Você viu o que ele fez, não é? Ele me deu uma vassoura, na frente de todos." Juliana suspirou e segurou a mão da amiga. "Eu vi. Foi horrível, Isabel. Mas, para ser sincera, isso não me surpreende. Ele sempre tratou você assim." Isabel arregalou os olhos. "Assim como?" "Como alguém inferior, Isabel. Não é de hoje que ele te desrespeita. E você sabe disso." As palavras de Juliana atingiram Isabel como um soco. Era difícil admitir, mas sua amiga estava certa. Durante anos, ela havia aceitado comentários sarcásticos, gestos insensíveis e uma série de pequenas humilhações que, somadas, pesavam como uma tonelada. "Mas eu amo ele, Juliana." "Quer dizer, acho que amo." Juliana apertou a mão dela com firmeza. "Amar alguém que não te respeita é o mesmo que amar uma prisão."
Você merece mais, Isabel. Muito mais. Isabel sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não as conteve. Chorou ali mesmo, no sofá, enquanto Juliana a abraçava. Era como se, finalmente, ela permitisse que todo o peso que carregava se transformasse em algo mais leve. Naquela noite, enquanto Maurício estava fora em um jantar de negócios, Isabel subiu para o quarto. A vassoura ainda estava encostada na porta do closet. Ela pegou, encarando o objeto como se ele representasse todos os anos de insatisfação, mágoa e submissão. Ele acha que isso é o que eu sou? Murmurou para si mesma. No espelho, ela viu uma mulher cansada, mas também uma mulher que começava a despertar. Pela primeira vez, ela não viu apenas as feridas, viu a força que poderia emergir delas. Isso vai mudar, disse, em voz alta. E pela primeira vez, Isabel acreditou em suas próprias palavras. Na manhã seguinte, Isabel acordou com o som do celular vibrando na mesa de cabeceira. Mensagens continuavam chegando dos convidados da festa. Algumas eram superficiais, outras carregavam um tom de curiosidade maliciosa, como se esperassem por algum drama maior vindo de sua parte. Você foi incrível, Isabel. A forma como lidou com aquilo foi admirável. Não sei se eu conseguiria. Ela suspirou, desligando o celular. O elogio parecia mais uma desculpa para disfarçar a vergonha que todos sentiam por terem rido dela. No fundo, ninguém ali se importava de verdade, exceto talvez Juliana. Isabel desceu para a cozinha e encontrou Maurício de novo à mesa, tomando café, como se nada tivesse acontecido. Ele parecia alheio à tensão que havia pairado no ar desde a festa. Isabel, o que você acha de jantarmos fora hoje? Quero te compensar pela brincadeira, disse ele, com um tom despreocupado. Ela o encarou por alguns segundos. A pergunta, para ele, parecia banal, mas para ela soava como mais uma tentativa de varrer tudo para debaixo do tapete. Jantar fora. Isabel perguntou, a voz carregada de incredulidade. E isso vai apagar o que aconteceu? Maurício ergueu os olhos, visivelmente irritado. Eu já disse, foi uma brincadeira. Você é muito sensível, Isabel. Parece que procura motivos para criar problemas. Ela sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não era por medo ou tristeza. Era raiva. Sensível? Repetiu, a voz começando a ganhar firmeza. Você me humilhou na frente de todos os nossos amigos, Maurício. Transformou minha festa em um show particular para massagear seu ego. Ele deu de ombros. Não seja exagerada. As pessoas adoraram a festa. Você está transformando isso em algo maior do que é. Isabel percebeu que discutir com ele naquele momento era inútil. Maurício não via a gravidade de suas ações, e provavelmente nunca veria. Ela deixou o café intocado na mesa e saiu de casa, pegando as chaves do carro. Isabel dirigiu-se em rumo por algum tempo, mas acabou parando em um parque que costumava frequentar antes de se casar. Sentou-se em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore e deixou o som do vento e dos pássaros preencher o silêncio que havia em sua mente. Enquanto observava as pessoas ao redor, crianças brincando, casais conversando, idosos passeando de mãos dadas, ela começou a refletir sobre sua vida. Quando foi que deixei de ser feliz? Pensou. Lembrou-se de como era antes de conhecer Maurício? Isabel sempre foi uma mulher determinada, cheia de sonhos e planos. Mas, ao longo dos anos, foi abrindo mão de pequenas coisas por causa dele, amigos, hobbies, até mesmo suas ambições profissionais. Maurício nunca a apoiou de verdade, sempre minimizando seus desejos e tornando tudo sobre ele. A festa de aniversário foi apenas o ápice de algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Enquanto os pensamentos se embaralhavam em sua cabeça, o som de uma voz familiar a trouxe de volta ao presente. Isabel? Ela olhou para o lado e viu Juliana se aproximando, carregando um café na mão. O que você está fazendo aqui? Perguntou Juliana, sentando-se ao lado da amiga. Pensando, respondeu Isabel,
com um sorriso fraco. Juliana arqueou as sobrancelhas, pensando ou tentando se convencer de que tudo vai melhorar. Isabel suspirou. Talvez um pouco dos dois. Juliana colocou o café no banco e segurou as mãos de Isabel. Amiga, você não merece isso. Já passou da hora de tomar uma decisão. Ou você enfrenta o Maurício de verdade, ou vai continuar vivendo essa vida de insatisfação e desrespeito. Isabel abaixou o olhar, mas sabia que Juliana estava certa. Não era mais apenas sobre a humilhação da festa, mas sobre anos de comportamento abusivo e negligente. Eu não sei se tenho forças, confessou Isabel, com a voz embargada. Juliana apertou suas mãos com mais firmeza. Você tem, Isabel. Sempre teve. O problema é que você esqueceu disso. Naquela noite, Isabel estava deitada na cama, revivendo cada momento dos últimos anos. As palavras de Juliana ecoavam em sua mente. Você tem forças. Ela repetiu aquilo para si mesma, como um mantra. De repente, ela se sentou, como se uma onda de determinação a tivesse atingido. Pegou um caderno em sua gaveta e começou a escrever. Anotou tudo o que sentia, tudo o que suportou em silêncio e tudo o que precisava mudar. No final da página, escreveu com letras grandes: não vou mais aceitar o que me destrói. Enquanto olhava para aquelas palavras, Isabel percebeu que algo dentro dela havia mudado. Não sabia exatamente como enfrentaria Maurício, mas sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma. O primeiro passo estava dado, e Isabel sentia que, dessa vez, não recuaria. Na manhã seguinte, Isabel acordou cedo, determinada a enfrentar Maurício. A noite anterior havia sido um divisor de águas. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que precisava tomar as rédeas de sua vida. Maurício ainda dormia profundamente quando ela desceu para a cozinha. Preparou um café forte e colocou sua lista de reflexões da noite anterior sobre a mesa. Ler aquelas palavras novamente trouxe um misto de coragem e ansiedade. O barulho de passos na escada interrompeu seus pensamentos. Maurício entrou na cozinha com a mesma expressão de indiferença de sempre, pegando uma xícara e servindo-se de café. Você ainda está chateada com aquela besteira? Perguntou ele, casualmente. Isabel não respondeu imediatamente. Olhou para ele, analisando cada detalhe, o homem que ela havia amado, mas que ao longo do tempo havia sufocado com seu egoísmo. Maurício, precisamos conversar, disse ela, com a voz firme. Ele ergueu os olhos, visivelmente surpreso pelo tom. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre tudo o que aconteceu na festa e muito mais. Ele se encostou no balcão, cruzando os braços. Isabel, você está exagerando? Já disse que foi uma brincadeira. Todo mundo riu, e agora você está transformando isso em um problema maior. Ela respirou fundo, mantendo a calma que havia ensaiado. Não se trata apenas da festa, Maurício. É sobre como você me trata. Sobre como eu me sinto nesse casamento. Ele franziu o senho, como se estivesse incomodado com a direção que a conversa tomava. Ah, então agora eu sou o vilão? Por que fiz uma piada? Isabel, você está sendo dramática. Isabel aproximou-se, segurando o papel com suas reflexões. Isso não é drama, Maurício. É a realidade. Você não percebe, mas essa piada foi só mais uma de tantas humilhações que vem enfrentando ao seu lado. Que humilhações? Ele rebateu, já começando a perder a paciência. Eu te dou uma boa vida, Isabel. Casa, viagens, festas, o que mais você quer? Ela deu uma risada amarga. Uma boa vida? Não é disso que eu estou falando, Maurício. Estou falando de respeito, de apoio, de ser tratada como alguém que importa, e não como uma decoração na sua vida. Ele revirou os olhos, irritado. Ah, claro, agora eu sou culpado por tudo. Você nunca reclamou antes. Isabel olhou diretamente nos olhos dele.
Talvez porque eu estava tentando acreditar que as coisas poderiam melhorar. Mas a festa foi a gota de água. Você me humilhou na frente de todo mundo, e depois ainda espera que eu finja que está tudo bem? Maurício balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Então o que você quer, Isabel? Que eu me ajoelhe e peça desculpas. Não quero um pedido de desculpas vazio. Quero mudanças. Quero ser tratada como sua igual, e não como alguém que você pode rebaixar quando bem entende. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de soltar uma risada cínica. Isso é ridículo. Você está falando como se eu fosse um monstro. Isabel sentiu a raiva crescer dentro dela, mas se manteve firme. Não se trata de você ser um monstro, Maurício. Trata-se de como você escolhe me tratar. E sinceramente, eu cansei. Ele a encarou, confuso. O que isso significa? Isabel respirou fundo, sentindo a decisão pesar em suas palavras. Significa que, se algo não mudar, não vejo mais sentido em continuarmos juntos. Maurício arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. Você está dizendo que quer se separar? Por causa de uma piada? Ela balançou a cabeça. Não é por causa de uma piada. É por causa de anos em que eu me anulei para manter esse casamento. O silêncio na cozinha tornou-se sufocante. Maurício parecia prestes a falar algo, mas recuou, como se estivesse processando o que acabou de ouvir. Isabel, você está falando sério? Mais sério do que nunca. Ele riu nervosamente, tentando desviar o assunto. Isso é absurdo. Você não sobreviveria sem mim. Isabel sentiu as palavras como um golpe, mas elas também acenderam algo dentro dela. Talvez você esteja certo, Maurício. Talvez eu não sobreviva sem você, mas estou disposta a descobrir. Ela pegou sua lista da mesa e subiu as escadas, deixando-o sozinho na cozinha. Enquanto subia, sentiu um misto de medo e alívio. Sabia que o caminho que escolheu seria difícil, mas também sabia que era o único que poderia lhe devolver a liberdade e a dignidade que havia perdido. Os dias que se seguiram àquela conversa foram tensos e silenciosos. Maurício agia como se nada tivesse acontecido, evitando tocar no assunto. Isabel, no entanto, estava decidida a não recuar. Ela passou as noites refletindo, revisando sua vida, e percebeu que a decisão de se separar não era mais um impulso emocional, mas uma necessidade de sobrevivência emocional. Na manhã de sábado, Isabel sentou-se na sala, rodeada de documentos e anotações. Ela pesquisava sobre processos de separação, direitos e, principalmente, como dar início a uma nova vida. Estava concentrada quando Maurício entrou na sala, com um semblante mais sério do que o usual. Podemos conversar? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela o encarou, mantendo a postura firme. Claro. Ele sentou-se na poltrona oposta, sem desviar o olhar. Você tem pensado sobre o que disse naquele dia? Sobre separação? Isabel assentiu. Tenho, sim. Maurício respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. E chegou a alguma conclusão? Ela observou por um instante antes de responder. Cheguei. Não vejo outra saída além da separação. Ele franziu o senho, claramente incomodado. Você está disposta a jogar tudo isso fora por uma discussão? Isabel balançou a cabeça, já cansada de ouvir a mesma justificativa. Não é por uma discussão, Maurício. É por anos de falta de respeito, de falta de parceria. A festa foi só o estupim. E você acha que vai ser fácil? Ele rebateu, com um tom desafiador. Acha que vai conseguir manter essa casa sozinha? Acha que vai encontrar alguém que faça por você o que eu fiz? Ela respirou fundo, tentando não se abalar pelas palavras dele. Eu prefiro ter uma vida simples, mas com paz, do que continuar aqui me sentindo anulada. Maurício bufou, levantando-se da poltrona. Isso é ridículo.
Você está sendo ingrata? Não é ingratidão, Maurício. É autopreservação. Ele caminhou pela sala, frustrado. E o que você vai fazer? Sair por aí dizendo a todos que eu fui um péssimo marido? Isabel levantou-se, ficando de frente para ele. Não. Não preciso provar nada para ninguém. O que importa é o que eu sei e o que eu sinto. Ele ficou em silêncio, observando-a como se finalmente enxergasse uma nova faceta de Isabel, uma que ele nunca imaginou que existisse. Então é isso? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade. É isso? Depois daquela conversa, Isabel começou a colocar seus planos em prática. Ela procurou um advogado para entender os próximos passos e começou a buscar um apartamento pequeno para alugar. Cada ação que tomava, por mais simples que fosse, parecia um avanço rumo à liberdade. Uma noite, enquanto ela organizava seus documentos no quarto, Maurício entrou sem bater. Você tem certeza de que quer acabar com tudo assim? Ele perguntou, com um tom mais ameno, quase suplicante. Ela olhou, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Eu não estou acabando com tudo, Maurício. Estou recomeçando. Ele suspirou, balançando a cabeça. Você está cometendo um erro. Talvez esteja, mas é um erro que eu preciso cometer para recuperar quem eu sou. Maurício não respondeu. Ele saiu do quarto e, pela primeira vez, Isabel sentiu que ele havia compreendido a gravidade de sua decisão. Nas semanas seguintes, ela concluiu o que precisava. Enviou os papéis do divórcio, encontrou um pequeno apartamento e começou a planejar sua mudança. Cada passo era acompanhado de dúvidas, mas também de uma força que ela não sabia que possuía. Quando o dia da mudança chegou, Isabel olhou para a casa onde havia vivido tantos anos. Sentiu uma pontada de tristeza, mas também um alívio por estar encerrando aquele capítulo de sua vida. Enquanto colocava a última caixa no carro, Maurício apareceu na porta, observando-a em silêncio. Boa sorte, Isabel, ele disse, com um tom que misturava arrependimento e resignação. Ela olhou uma última vez e respondeu, obrigada, Maurício. Espero que você encontre a felicidade, assim como eu espero encontrar a minha. Isabel entrou no carro e, ao dirigir para sua nova casa, sentiu uma sensação inédita de leveza. O futuro era incerto, mas ela sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no controle da própria vida. A nova vida de Isabel começou de forma simples, mas cheia de significado. Seu novo apartamento era pequeno, mas acolhedor. Estava longe do luxo da casa que dividia com Maurício, mas ela preferia o aconchego das paredes vazias à opulência carregada de mágoas. No primeiro dia após a mudança, Isabel acordou cedo. O silêncio do apartamento era estranho, mas libertador. Ela fez um café e sentou-se na pequena mesa da cozinha, olhando pela janela para a cidade que agora parecia cheia de possibilidades. Enquanto tomava o café, seu telefone tocou. Era Juliana, sua melhor amiga. Isabel. Como foi a mudança? Perguntou Juliana, com a voz animada. Foi tranquila, respondeu Isabel, sorrindo. Ainda estou me acostumando, mas é bom estar aqui. Estou tão orgulhosa de você, amiga. Você teve coragem de fazer o que muitas não conseguem. Isabel suspirou, sentindo o peso do apoio de Juliana. Obrigada. Não foi fácil, mas eu sabia que precisava fazer isso. E agora? O que você vai fazer? Perguntou Juliana. Isabel sorriu, pensando na resposta. Vou começar de novo. Preciso reorganizar minha vida, encontrar algo que me faça feliz. Depois da ligação, Isabel decidiu sair para explorar o bairro. Caminhou pelas ruas, observando as lojas, os cafés e os rostos desconhecidos. Sentiu-se invisível, mas de uma forma boa. Era como se estivesse redescobrindo quem era, sem as expectativas de ninguém. Passando por uma pequena livraria, algo chamou sua atenção.
Na vitrine, havia um cartaz anunciando um workshop de escrita criativa. Isabel parou e leu os detalhes. Sempre amou escrever, mas Maurício costumava menosprezar seus textos, dizendo que era uma perda de tempo. Por que não? Pensou, sentindo um lampejo de empolgação. Entrou na livraria e se inscreveu para o curso, que começaria na semana seguinte. Na noite do primeiro workshop, Isabel estava nervosa. O local era uma sala aconchegante nos fundos da livraria, com uma mesa grande e várias cadeiras. Outras pessoas começaram a chegar, e logo a sala estava cheia. O instrutor, um homem simpático chamado Rafael, apresentou-se e pediu que cada participante compartilhasse por que estava ali. Quando chegou a vez de Isabel, ela respirou fundo e disse: "Estou aqui porque quero me redescobrir. Durante muito tempo, deixei de lado as coisas que amava, e acho que está na hora de voltar a elas." Rafael sorriu, parecendo compreender mais do que ela esperava. "Isso é um ótimo motivo, Isabel. Bem-vinda." Conforme o workshop avançava, Isabel começou a se sentir à vontade. Escrever era como abrir uma janela em sua alma. Suas palavras, antes trancadas, agora fluíam com liberdade. Ao final da aula, enquanto todos guardavam seus materiais, Rafael se aproximou. "Isabel, gostei muito do que você escreveu hoje. Tem algo genuíno nas suas palavras." Ela sorriu, surpresa. "Obrigada. Faz muito tempo que não escrevo." "Então é ainda mais impressionante", disse ele, com um olhar encorajador. "Espero que continue." Os dias se transformaram em semanas, e Isabel começou a se sentir mais confiante. O workshop tornou-se um ponto alto em sua rotina, e ela começou a fazer amigos entre os participantes. Um deles era Júlia, uma jovem cheia de energia, que logo se tornou uma grande apoiadora de Isabel. "Você tem um talento incrível!" exclamou Júlia certa vez, após ler um dos textos de Isabel. "Obrigada, Júlia. Isso significa muito para mim." A escrita não era apenas um hobby, era uma forma de terapia. Cada texto que Isabel escrevia parecia levá-la mais longe do passado doloroso e mais perto de um futuro brilhante. Em uma das aulas, Rafael propôs que os alunos escrevessem sobre algo que os transformou. Isabel hesitou, mas decidiu escrever sobre a humilhação que sofreu na festa de aniversário. Quando terminou, leu o texto em voz alta para a turma. Sua voz tremia no início, mas logo ganhou força. Ao terminar, a sala estava em silêncio. Júlia foi a primeira a falar. "Isabel, isso foi incrível. Você transformou algo tão difícil em uma mensagem tão poderosa." Rafael concordou, com um sorriso satisfeito. "Isso é o que a escrita faz. Ela nos dá voz." "Isabel, seu texto é uma inspiração." Isabel sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez, sentiu que sua dor tinha se transformado em algo significativo. Naquela noite, Isabel voltou para casa e olhou ao redor do apartamento. Percebeu que aquele espaço, pequeno e simples, agora parecia um refúgio de liberdade e autodescoberta. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava confiante de que estava no rumo certo. Isabel sentou-se à mesa e abriu seu caderno de anotações. Escreveu no topo da página: "Primeiro passo para a felicidade." E com um sorriso no rosto, começou a escrever novamente. Os meses que se seguiram trouxeram um novo brilho à vida de Isabel. Seus textos começaram a ganhar atenção no grupo do workshop, e Rafael, o instrutor, sugeriu que ela enviasse um de seus trabalhos para um concurso literário local. No início, ela hesitou, temendo a rejeição. "Você é talentosa, Isabel", disse Rafael, durante uma pausa na aula. "Suas palavras têm autenticidade. Se você não tentar, nunca saberá." Isabel ponderou sobre o incentivo. Nos últimos meses, ela havia se redescoberto de tantas formas, então decidiu dar mais um passo em direção ao desconhecido. Enquanto isso, a amizade com Júlia se transformou em algo mais profundo.
Júlia insistiu em apresentar Isabel a novos amigos, levando-a a eventos e encontros sociais. Foi em um desses encontros que Isabel conheceu Lucas, um homem de olhar gentil e sorriso cativante. Júlia fala muito de você, disse Lucas, segurando um copo de vinho enquanto conversavam em um canto tranquilo. Espero que sejam coisas boas, respondeu Isabel, rindo levemente. Com certeza. Ela diz que você é incrível e que está descobrindo sua força. Isabel sentiu o rosto corar. Não estava acostumada a receber elogios sinceros, mas a leveza no tom de Lucas a fez sentir-se à vontade. Conforme as semanas passavam, Lucas e Isabel começaram a se encontrar com mais frequência. Ele era atento, divertido e, acima de tudo, respeitoso. Pela primeira vez em anos, Isabel sentiu que podia ser ela mesma sem medo de julgamentos. Em uma noite tranquila, Lucas a levou para um jantar simples em um restaurante à beira do lago. Enquanto admiravam a vista, ele segurou sua mão e disse, Isabel, você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Gosto de como você encara a vida com coragem, mesmo depois de tudo que passou. Isabel sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade. Ainda estou aprendendo a me reerguer. Mas conhecer você tem sido parte disso, Lucas. Os dois trocaram olhares por um momento, e naquele instante, Isabel percebeu que a felicidade não era algo distante. Ela estava começando a vivê-la novamente, passo a passo. Enquanto isso, o concurso literário se aproximava, e Isabel decidiu enviar um texto baseado em sua experiência de renascimento após a separação. Quando recebeu o e-mail confirmando que havia sido selecionada entre os finalistas, mal podia acreditar. Juliana foi a primeira a ouvir a notícia. Isabel, eu sabia que você conseguiria. Gritou ao telefone. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, Juliana. Ainda não acredito. É só o início, mas já significa tanto para mim. Na cerimônia de premiação, Isabel sentiu o coração acelerar quando seu nome foi anunciado como vencedora. Subiu ao palco, tremendo de emoção, mas com um sorriso radiante. Ao receber o prêmio, olhou para a plateia e viu Juliana, Júlia e Lucas aplaudindo de pé. Esse prêmio não é apenas por escrever. Ele simboliza tudo o que superei para chegar aqui, disse Isabel em seu discurso. Espero que minha história inspire outras pessoas a encontrarem sua força, mesmo nos momentos mais difíceis. Após a premiação, a vida de Isabel continuou a florescer. Ela começou a receber convites para participar de eventos literários e até mesmo propostas para publicar seus textos. Uma noite, enquanto revisava seu trabalho mais recente em casa, Lucas apareceu com um buquê de flores e um sorriso tímido. Achei que você merecia algo especial hoje, disse ele, entregando as flores. Lucas, você já é especial o suficiente. Isabel sorriu, sentindo o coração aquecido. Os dois passaram a noite conversando sobre planos para o futuro, sonhos e tudo que ainda desejavam alcançar. Isabel sabia que a felicidade não era algo permanente, mas sim um estado construído dia após dia. Ela ainda carregava cicatrizes do passado, mas agora entendia que elas eram parte de quem era. Sentada ao lado de Lucas, com um novo capítulo de sua vida se abrindo, Isabel finalmente sentiu que havia encontrado o que sempre buscou, paz consigo mesma. Era uma tarde ensolarada quando Isabel decidiu dar uma caminhada no parque próximo de sua casa. Ela havia acabado de sair de uma reunião com sua editora para discutir os detalhes do lançamento de seu primeiro livro. Era um momento especial, mas ela precisava de um tempo para assimilar tudo. Caminhando pelas alamedas floridas, Isabel sentiu o vento leve no rosto e o aroma das flores da estação. Era como se a natureza estivesse em perfeita harmonia com o que ela sentia por dentro. Porém, ao virar uma esquina, uma figura familiar surgiu à sua frente. Era Maurício? Ele parecia diferente, cabelos desalinhados, roupas desleixadas e uma expressão carregada. Isabel congelou por um instante, enquanto Maurício a fitava com os olhos arregalados. Isabel? Chamou ele, incrédulo. Isabel respirou fundo, mantendo a compostura.
Maurício? Que surpresa te encontrar aqui. Maurício hesitou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Eu soube do seu livro. Está em todos os lugares. Parece que você encontrou o sucesso que sempre quis. E a felicidade também, Maurício, ela acrescentou, mantendo o tom firme. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros. Maurício finalmente suspirou, parecendo buscar coragem para falar. Isabel, eu sinto muito por tudo. Pelo que fiz, pelas palavras cruéis, por como te tratei. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Isabel observou Maurício por um instante. Aquela era a mesma pessoa que a havia ferido profundamente, mas, ao mesmo tempo, parecia carregar o peso de suas ações. Maurício, durante muito tempo, eu desejei ouvir isso. Mas hoje percebo que não preciso mais. Aprendi a me perdoar e a seguir em frente. Espero que você também encontre paz com o que fez. Ele abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. Você é uma pessoa incrível, Isabel. Eu não merecia você. Talvez não, mas agora isso não importa mais. A vida me levou para um caminho muito melhor. Maurício ficou em silêncio enquanto Isabel olhava ao redor, sentindo que aquele momento era um encerramento necessário. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Lucas apareceu, vindo de uma trilha próxima. Isabel. Ele chamou, sorrindo. Ao se aproximar, percebeu Maurício e franziu o senho, mas manteve a cordialidade. Tudo bem por aqui? Sim, Lucas. Estava só colocando um ponto final em algo do passado. Lucas se aproximou, segurando a mão de Isabel com firmeza, demonstrando apoio. Maurício notou o gesto e deu um passo para trás, como se reconhecesse a diferença entre o homem que era e o que Lucas representava. Espero que você seja muito feliz, Isabel. De verdade? Isabel acenou com a cabeça. Eu já sou, Maurício. Espero que você também encontre seu caminho. Sem mais palavras, Maurício se afastou lentamente, desaparecendo entre as árvores do parque. Enquanto caminhavam juntos, Lucas quebrou o silêncio. Esse foi, Maurício, não foi? Sim, respondeu Isabel, apertando levemente a mão dele. Foi a última peça de um quebra-cabeça que eu precisava terminar. Lucas sorriu, parando para olhar Isabel nos olhos. Você é incrível. Não só pelo que está construindo, mas pela força que tem de deixar o passado para trás. Isabel retribuiu o sorriso. Não foi fácil, mas hoje vejo que tudo isso me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. O encontro inesperado com Maurício serviu como um marco definitivo para Isabel. Era o encerramento de um ciclo e a prova de que sua jornada de reconstrução havia sido bem-sucedida. Ao chegarem em casa, Isabel sentiu a leveza de quem finalmente havia encontrado a paz. A vida era agora um campo aberto de possibilidades, e ela estava pronta para aproveitar cada uma delas ao lado de Lucas e de seus novos sonhos. A manhã do lançamento do livro de Isabel chegou com o céu claro e uma energia vibrante no ar. A livraria, decorada com flores e cartazes com a capa do livro, A Coragem de Recomeçar, estava lotada. Amigos, familiares, leitores e até jornalistas se reuniram para celebrar a conquista de Isabel. Ao entrar no local, acompanhada de Lucas e Júlia, Isabel sentiu o coração acelerar. Ver tantas pessoas ali, todas ansiosas para ouvir suas palavras, era a realização de um sonho que ela mal sabia que tinha. Nervosa? Perguntou Lucas, segurando sua mão. Um pouco, respondeu Isabel, sorrindo. Mas também estou muito feliz. Juliana foi a primeira a abordá-la com um abraço caloroso. Você conseguiu, Isabel. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada por acreditar em mim, Juliana. Não teria chegado aqui sem você. Enquanto os convidados tomavam seus lugares, Isabel foi anunciada no microfone por Rafael, seu instrutor do workshop de escrita.
Hoje celebramos não apenas o lançamento de um livro, mas também a força de uma mulher que transformou sua dor em inspiração. Isabel, por favor, venha até aqui. Os aplausos preencheram o espaço enquanto Isabel subia ao pequeno palco, segurando o microfone com mãos trêmulas. Ela respirou fundo antes de começar. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Este livro não é apenas uma coleção de palavras, mas uma parte de mim, da minha jornada. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia, onde via rostos conhecidos e desconhecidos, todos atentos. Houve um tempo em que eu não acreditava que merecia ser feliz. Fui humilhada, diminuída e achei que não tinha forças para me reerguer. Mas, ao invés de me deixar derrotar, usei cada ferida como combustível para me redescobrir. Isabel compartilhou brevemente sua história, destacando a importância do apoio que recebeu e a força que encontrou dentro de si. Este livro é uma prova de que podemos superar qualquer coisa. Quero que cada pessoa que o ler saiba que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. A plateia respondeu com mais aplausos. Isabel sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez, eram lágrimas de gratidão e alegria. Após o discurso, Isabel começou a sessão de autógrafos. Cada pessoa que se aproximava trazia palavras de admiração e incentivo. Algumas compartilharam histórias pessoais de superação. Isabel ouviu atentamente, com o coração aberto. Enquanto isso, Lucas, Júlia e Juliana observavam de longe, orgulhosos do quanto Isabel havia conquistado. Ela merece tudo isso e muito mais, disse Júlia, emocionada. E vai alcançar ainda mais. Isabel encontrou sua voz, acrescentou Lucas. Quase no final do evento, Isabel teve uma surpresa. Maurício apareceu na fila, segurando o exemplar do livro. Quando chegou sua vez, ele a olhou com uma expressão séria. Eu li alguns trechos. Sua escrita é incrível, Isabel. Você merece todo o sucesso do mundo. Isabel manteve a calma, mas sua voz carregava a firmeza de quem sabia o próprio valor. Obrigada, Maurício. Espero que encontre sua própria jornada de crescimento. Ele assentiu, e sem dizer mais nada, saiu. Mais tarde, ao chegar em casa, Isabel sentou-se no sofá com Lucas ao seu lado e olhou para o horizonte pela janela. Foi um dia incrível, ela disse, segurando a mão dele. E é só o começo, Isabel. Você tem um futuro brilhante pela frente, respondeu Lucas. Isabel sorriu, sentindo uma paz profunda. Naquela noite, antes de dormir, Isabel abriu seu diário e escreveu: Hoje, percebi que minha vitória não é apenas sobre o passado, mas sobre quem eu me tornei. Sou uma mulher que escolheu recomeçar, que aprendeu a se amar e que agora inspira outros a fazerem o mesmo. Esta é a minha maior conquista. E assim, Isabel encerrou mais um capítulo de sua vida, pronta para os novos desafios e alegrias que o futuro lhe reservava. Por fim, a história de Isabel é uma lição de coragem e transformação. Ela nos mostra que, ao tomar a decisão de recomeçar, podemos encontrar não só a paz interior, mas também o poder de criar uma nova realidade para nós mesmos. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos permitindo que o passado nos defina? Ou estamos prontos para escrever um novo capítulo? Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!